Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre diagnóstico estratégico externo, conteúdo dentro da disciplina Administração Estratégica. Pois bem, antes disso, vale uma reflexão de Peter Drucker, onde ele diz que planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes. Pois bem, com isso, pessoal, vale destacar que no processo de construção do planejamento estratégico, mostrei para vocês nas aulas anteriores que nós abordamos os elementos da intenção estratégica, o que é o negócio, qual a missão, princípio, valores, visão de futuro. Nós vamos entrar por uma lógica agora dos elementos do diagnóstico. Hoje, especificamente, vamos falar da análise do ambiente externo. Posteriormente, vamos falar do interno e depois a formulação de objetivos e estratégia. Então, dentro dessa sequência, dentro desse processo de construção e de entendimento do planejamento estratégico, temos que, dentro do macroambiente onde a organização está inserida, várias são as forças, várias são as influências que a organização ela pode sofrer, direta ou indiretamente, positivo ou negativamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma mudança no cenário macro, ele pode influenciar a organização diretamente no sentido positivo, enquanto a mesma mudança ela pode influenciar negativamente uma organização de um segmento diferenciado. Então, dentro desse macroambiente, nós podemos citar alguns elementos que influenciam direto ou indiretamente as organizações. O ambiente demográfico é um dos elementos, ambiente sociocultural, ambiente econômico, político, legal, ambiental, tecnológico e ainda nós temos os chamados ambientes de recursos naturais, né, vinculado ao ambiental, mas algumas organizações em segmentos muito específicos dependem muito desse tipo de ambiente, da regulação desse tipo de ambiente, para poder avaliar se uma mudança pode ser positiva ou não para esse tipo de organização. Nós temos o chamado microambiente, que também conhecido como um ambiente relacional. É onde, de fato, as organizações têm uma relação direta com tal ambiente. Então, são os concorrentes, o qual interfere diretamente nas atividades dessa organização, são os clientes que adquirem produtos ou serviços da organização, as agências que regulam a atividade que aquela organização desenvolve e os fornecedores que essa organização, de certa forma, adquire os produtos ou os insumos para serem comercializados ou que vai subsidiar um serviço que essa organização irá prestar. Pois bem, então, analisando todos esses elementos, tanto presentes no microambiente como também presentes no macroambiente, vale destacar que quando se fala em macroambiente, também pode ser conhecido como ambiente contextual. Nós temos que um ambiente demográfico, ele tem como característica a população, e essa população ela pode possuir uma renda distinta de outra população, idade distinta, ou tendência de envelhecimento, ou a faixa etária jovem, faixa etária adulta, e isso pode interferir diretamente na atividade organizacional. Então, dependendo da empresa o qual está se construindo o planejamento estratégico, o fator idade pode estar diretamente relacionado a um maior ou menor volume de consumo, por exemplo, dos produtos de uma determinada empresa. O elemento renda pode estar direto ou indiretamente relacionado também à receita, ao volume de vendas dessa empresa. Então, fazer uma análise desse ambiente demográfico sobre a região, sobre a localização, sobre o público-alvo que essa organização precisa e vai buscar atender, faz total sentido. Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa região onde a taxa de envelhecimento
ela é acima da média da taxa nacional, então observe que as organizações que têm esse público como foco, ela pode ser beneficiada, uma vez que vai haver um aumento do número de clientes. Obviamente, se esse tipo de cliente, o produto que a empresa oferece para esse tipo de cliente, exige um cliente de renda mais alta, essa empresa vai ter que buscar informações sobre renda per capita da população daquela região, por exemplo. Então, são situações que podem influenciar direta e indiretamente essa empresa. Então, esse ambiente demográfico precisa ser conhecido. Além de ser conhecido, precisa ser também interpretado no sentido de projeções futuras. Olha, eu vou criar uma empresa que é focada no público jovem, porém, hoje, talvez, na região que eu vou me instalar, essa população está jovem. Eu posso explorar por um período, mas a longo prazo, essa população vai envelhecer e a taxa de natalidade está diminuindo na região. Então, isso pode ser um sinal de alerta até mesmo para a empresa pensar em quais estratégias serão utilizadas para não ser impactado com essa mudança demográfica que vem a ocorrer. Então, observe que existe essa diferença e, dependendo do segmento da empresa, vale a pena você visualizar se isso pode ser benéfico, tais mudanças, ou não. Isso pode acender um sinal de alerta para a organização. O ambiente econômico, então, quais variáveis que afetam a oferta de produtos ou serviços? Então, como exemplo aí, nível de emprego, inflação, isso pode impactar diretamente as vendas do produto? Pode ser que sim, mas imagine se você atua num segmento mais popular, num segmento onde que o produto que você vende, ele tem um valor agregado mais baixo e observa-se uma mudança no comportamento de consumo do cliente, do consumidor, quando há um alto índice de inflação. Então, talvez vários clientes que não adquiriam esse produto, buscando um produto com valor agregado maior, quando tem um período de alta inflação, a busca por seu produto pode ser aumentada. Então, isso acontece muito no segmento de carnes, por exemplo, no consumo de alimentos, carnes. Então, quando há um aumento muito forte no preço da carne bovina, por exemplo, outros tipos de carne talvez tenha um aumento expressivo no seu consumo. Frango, por exemplo, dentre outros. Por quê? Porque se essa inflação não atinge esse segmento, pessoas que consumiam muita carne bovina tendem a buscar alternativas mais baratas de consumo, porque talvez a carne bovina hiperinflacionada pode inviabilizar o consumo para determinada gama da população. Então, isso pode ser benéfico para um segmento, mas maléfico para outro segmento. Então, esse levantamento faz o sentido para verificar qual patamar e que ponto está a empresa, se ela pode aproveitar a circunstância do ambiente como inflação como algo benéfico ou não. Ela pode avaliar que a inflação alta ela pode prejudicar o consumo e isso gerar, de certa forma, queda em termos de receita da organização. Outro elemento, político legal. Então, quais são os processos legais que estão sendo definidos? O que pode impactar diretamente na organização? Política monetária, política de regulamentação. É muito importante estar atento a essas mudanças. Nós temos vários exemplos aí de políticas de regulamentação que impactaram drasticamente os custos de algumas empresas, enquanto abriram oportunidade para várias outras. Podemos citar aqui como exemplo, alguns anos atrás, a obrigatoriedade das autoescolas adquirirem simuladores, então isso gerou um custo para as autoescolas, então várias autoescolas tiveram que financiar o equipamento para poder atender essa nova regulamentação. Em contrapartida, a indústria que produz tais equipamentos aproveitou dessa regulamentação, uma vez que tornou-se o uso do simulador obrigatório, ela conseguiu vender, aumentar o seu volume de vendas, porque até então não tinha essa obrigatoriedade. Então, observe, para um pode afetar em termos de custo, para outro pode gerar um certo benefício. Podemos destacar ainda quando
o governo estipulou aí a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, várias empresas não estavam preparadas para essa emissão da nota fiscal eletrônica. Então, tiveram que investir em infraestrutura, em equipamento, em treinamento de pessoal e coisas do gênero. Já as empresas que prestam esse tipo de serviço, que vendem tais equipamentos, aproveitaram da regulamentação para poder ampliar suas receitas, ampliar suas vendas. Então, essa análise do ambiente político e legal também é muito pertinente, porque pode existir uma oportunidade para a organização, para a empresa, oferecer o produto ou serviço, ou pode significar um aumento do custo e a empresa tem que pensar em alternativa para se manter aí, para conseguir cobrir com esse custo que vai ser gerado para a operação da empresa. Pois bem, nós temos ainda um ambiente sociocultural que está muito relacionado a valores, crenças, costumes e normas sociais. Então, hoje, observa-se que, se comparar a população em termos de consumo de alimentos, por exemplo, há 20 anos atrás, houve uma mudança bastante significativa para a busca de consumos de produtos mais orgânicos, produtos naturais, produtos com menos agrotóxicos, com menos incidência de sódio. A gente tem outros elementos aí, gordura trans, glúten, dentre vários outros elementos que as pessoas passaram a ser um pouco mais seletivas com o consumo deste tipo de produto. Pode ser no aspecto relacionado ao aspecto de saúde, pode ser relacionado ao aspecto de mais informação sobre o seu processo de fabricação. Então, tem vários elementos que podem ter influenciado essa mudança de costume e essas crenças, e isso pode impactar diretamente o resultado da organização. Então, se a gente for utilizar como exemplo a Coca-Cola, que ela tem aí, ainda mantém o seu refrigerante com base na cola como um dos seus principais produtos, porém o volume e o costume das pessoas por buscar consumir produtos mais naturais, produtos alternativos como sucos, dentre vários outros, forçou aí a empresa a ela manter-se aí como líder no mercado de bebidas, optar por outros produtos, incluir esses outros produtos no seu processo produtivo, para que ela continuasse aí na liderança absoluta, uma vez que se mantesse apenas com um produto padrão, refrigerante cola, se não tivesse as variantes Coca Zero, Coca Diet, dentre várias outras possibilidades, dificilmente ela conseguiria manter aí aquele padrão, aquele volume de vendas, porque os hábitos, as mudanças de costume da população, as mudanças de consumo, forçaram a empresa a se atentar para essa nova realidade e se adaptar com o seu produto, inserindo novos produtos no seu catálogo de produtos. Então, são formas aí que as empresas vislumbram e avaliam o ambiente aí, esse macroambiente externo, em virtude do elemento de mudança sociocultural, mudança de costume e crenças, e ela passa a avaliar isso como uma possibilidade de diminuir aí uma ameaça ou aproveitar uma oportunidade. O ambiente tecnológico, então, quais são as tendências tecnológicas, novas teorias, novos produtos, novos processos, empresas que às vezes não adotam aí meios de pagamento digital, sofrem muito, porque isso é uma prática, muitas pessoas hoje em dia nem utilizam mais o dinheiro em espécie, sai apenas com o celular, já coloca todos os meios de pagamento de cartão de crédito no próprio celular, então vai fazer um pagamento, às vezes ela não tem nem o plástico do cartão de crédito, muito menos o dinheiro em espécie, já faz direto, se a empresa ela não disponibiliza isso como uma das formas de pagamento do seu serviço, do seu produto, dificilmente ela vai ser prejudicada no seu faturamento, porque as pessoas vão optar a consumir em empresas que adotam esse formato. Então, observem que essas tendências tecnológicas também influenciam diretamente a organização. Algumas para tentar dar mais possibilidades de negociação e outras restringindo aí as possibilidades de negociação. Então, entender qual é a empresa que se está construindo o planejamento estratégico
para observar se essas mudanças tecnológicas elas podem afetar diretamente, podem até inviabilizar o negócio, ou elas podem favorecer no sentido de explorar outros mercados, né? Um outro exemplo que é importante a gente ressaltar, né, são as empresas que existiam, né, de locação de fitas, né, VHS, depois veio o DVD, então existiam as megas locadoras, né, nas cidades, que você tinha esse mercado muito forte, muito aquecido, e com o streaming agora acabou esse tipo de negócio acabou se desfazendo, sumindo, porque não faz mais sentido você alugar uma fita por alguns dias para poder assistir aquele vídeo, aquele filme específico. Então, é um tipo de negócio com uma mudança tecnológica, acabou inviabilizando esse negócio. Então, são mudanças tecnológicas que podem gerar vários negócios e várias possibilidades de exploração para um determinado segmento, como pode inviabilizar outros segmentos, se esse segmento não atentar para essas alterações que ocorrem naturalmente dentro do mercado. E ainda, o ambiente de recursos naturais. Se os recursos naturais são encontrados na natureza, água, energia, e parece óbvio, pessoal, mas são situações que, às vezes, algumas empresas acabam não se atentando ou não fazendo essa análise macroambiental com prudência e toma decisões, às vezes, de instalação de sua sede numa região onde que a compatibilidade energética do que essa empresa exige para a produção e o que é ofertado na região, então essa incompatibilidade acaba inviabilizando uma planta produtiva. Então, são situações bastante corriqueiras que vale ressaltar, vale analisar para que não se construa um planejamento estratégico já com um problema na hora de execução. Pois bem, então, visto esses elementos que compõem o macroambiente, então a gente está falando sobre o macroambiente, conforme foi destacado para vocês, quais as variáveis do macroambiente afetam a sua performance e quais são potencializadas para que a empresa alcance os objetivos. Então, quando se faz a leitura do macroambiente, quando se buscam esses dados demográficos, tecnológicos, políticos e legais, tem que verificar e tem que analisar o que o ambiente está oferecendo de oportunidade e o que o ambiente, de certa forma, está sinalizando como alerta, e a empresa deve acompanhar e verificar se uma mudança drástica venha a ocorrer e quais os impactos ela pode sofrer com tal mudança. Pois bem, partindo agora para uma análise microambiente, então, dentro daquele contexto onde a empresa relaciona, onde a organização relaciona diretamente, vale destacar que nós temos aí os concorrentes, então, perceber as ações dos concorrentes, preço que é praticado pelo concorrente, qualidade, formas de pagamento, embalagem, prazo de entrega, tudo isso são elementos que devem ser analisados, porque se, por exemplo, o prazo de entrega de um concorrente é um prazo elevado, você consegue otimizar esse prazo, você pode ser mais competitivo nesse quesito e potencializa isso dentro do seu plano estratégico. Então, você pode divulgar isso para o seu cliente, para os seus parceiros, que um dos pontos diferenciais da empresa é o quê? O prazo de entrega, porque você conhece o prazo de entrega do seu concorrente, você avaliou e consegue ser mais efetivo, ser mais eficiente nesse sentido. Outro elemento, cliente. Quais são as características desse cliente? O que ele prefere? Qual que é a localização desse cliente? O que ele analisa como elemento essencial para a sua satisfação em termos de produto? Então, buscar conhecer esse cliente e o que leva esse cliente a adquirir o produto ou o serviço que você comercializa faz todo o sentido na busca de tentar ofertar o melhor, aquilo que atende melhor aos desejos ou necessidades desses clientes. Então, muitos empresários, eles se colocam na posição do consumidor e falam, eu vou agregar um valor no meu produto dessa natureza. Mas se ele faz apenas baseado no seu padrão de consumo,
ele não desenvolve uma pesquisa de mercado para compreender se de fato o cliente vai gostar dessa mudança, se o cliente vai reagir a uma alteração de preço. Então, a pesquisa de mercado, nesse sentido, faz muita diferença no sentido de compreender a relação desse cliente com o consumo do produto ou o consumo do serviço. Então, o que gera, de fato, satisfação para o cliente? Você pode fazer uma pesquisa de mercado, inclusive, perguntando se o produto aumentar 10%, o cliente deixaria de consumir o produto ou manteria o consumo, uma vez que iria agregar um valor específico nesse produto. Então, são situações, são circunstâncias passíveis de mensuração. Então, é possível medir, através de uma pesquisa de mercado, qual o impacto de uma mudança que deseja se fazer para a empresa. Então, eu vou incluir um novo item, vou incorporar um produto ao produto que eu já vendo. Então, eu vou perguntar primeiramente ao cliente se ele deixaria de consumir o produto, se aumentasse o valor em virtude dessa incorporação. Então, faça a pesquisa de mercado, que isso vai te dar uma visão melhor do cenário. As agências reguladoras também, como uma organização presente no ambiente relacional. Então, quem são os responsáveis aí pela regulação do mercado? É a vigilância sanitária? Existe regulação de preço no mercado? Então, como que é o preço praticado? Por exemplo, nessas cooperativas de saúde, de planos de saúde, então existe uma regulação de preço. Então, faz todo sentido essas agências estarem atentas, essas empresas estarem atentas às agências reguladoras, porque impacta diretamente no preço que será praticado, no aumento que será dado ao cliente. Então, faz todo um sentido essas empresas estarem frente às informações que são divulgadas pelas agências, porque todas as movimentações das agências impactam diretamente, seja no custo, seja no faturamento, no volume de vendas que são executados por as empresas desses segmentos. Por exemplo, vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária ela pode adotar algumas regras até diferentes no ambiente pandêmico agora. Cada município, às vezes, tem alguma regra específica para funcionamento de restaurante, academias, bares e assim por diante. Então, ficar atento a essa regulamentação da vigilância sanitária faz todo um sentido para você se projetar para médio e longo prazo. Então, se você tem uma vigilância sanitária, uma agência reguladora muito incisiva, com regras muito rígidas, isso pode dificultar, isso pode impactar no seu custo, isso pode diminuir o seu faturamento, o volume de vendas. Já se você tiver uma agência reguladora um pouco mais flexível, isso pode ser benéfico, você pode explorar outros mercados, outros ambientes, uma vez que a agência reguladora tem essa característica de flexibilidade. E ainda os fornecedores. Quais são as ações dos fornecedores? O preço praticado, prazo de pagamento, prazo de entrega, quantos fornecedores daquele produto possuem, que tipo de estratégia que você pode fazer conjunto àquele fornecedor. Então, observe, você pode buscar um fornecedor estratégico, onde que, através desse fornecedor, você pode conceder alguns benefícios aos seus clientes. Então, fazer essa análise microambiental também faz todo o sentido para você ter mais informações e conhecimento sobre esse cenário qual está construindo o planejamento estratégico. Pois bem, com isso, dentro desse processo de construção de diagnóstico estratégico externo, analisando tanto o macro quanto o microambiente, nós temos aí as etapas da estruturação do diagnóstico. Então, a etapa do rastreamento, que é a identificação de sinais de mudanças do ambiente contextual e suas tendências. Então, fiz toda uma análise ambiental, mas é preciso rastrear, por exemplo, pode estar lá em pauta no Congresso Nacional uma mudança de uma regulamentação, de uma regulação que vai afetar direto a sua empresa, a sua organização. Então, faz o sentido acompanhar isso, porque se de fato perceber que haverá alguma mudança nesse sentido, você pode se estruturar primeiro, aproveitar, às vezes, uma oportunidade. Olha, todo mundo vai ter que adaptar, então eu quero ser o primeiro a fazer as modificações e explorar o mercado. Ou então você pode se precaver de alguma mudança que tenha, porventura, gerar
venha gerar algum tipo de impacto, então você pode buscar outros direcionamentos para a empresa, buscar outro tipo de serviço para complementar a sua receita e algo do gênero. O monitoramento, que é a constante análise e avaliação das observações feitas sobre os indicadores. Então, quando se faz esse rastreamento, recomenda-se a criação dos indicadores para avaliar e monitorar esses indicadores no decorrer do tempo, para verificar se de fato eles estão correspondendo àquilo que foi o planejado. A previsão, que são as projeções dos futuros desdobramentos. Então, a partir da análise e avaliação feita nas etapas de rastreamento e monitoramento, é possível prever o que pode acontecer com a organização em virtude das mudanças, e a avaliação, que é a determinação dos impactos por importância e no tempo, e a tendência para o planejamento estratégico da organização. Observem, pessoal, quando se faz o diagnóstico estratégico externo bem feito, você vai ter uma visão muito mais realista da atuação organizacional, e vislumbrando, inclusive, as expectativas de mudanças legais, mudanças tecnológicas, mudanças comportamentais de consumo. E isso, quando se faz uma projeção de plano estratégico para médio e longo prazo, faz todo um sentido para você buscar sempre acompanhar a evolução, o que está sendo desenvolvido, o que está sendo alterado, modificado. Então, observem só os supermercados de hoje em dia. Os supermercados de hoje em dia, eles têm uma opção de produto muito maior, por exemplo, produtos naturais, produtos orgânicos, se a gente comparar com o passado. Então, hábito de consumo. Então, as pessoas hoje estão buscando ter, às vezes, um animal, um pet em casa. Observe que os supermercados já estão se preparando para ofertar esse tipo de produto, porque foi uma mudança cultural. As pessoas estão agora adotando, estão tendo o seu pet, e elas vão consumir produtos direcionados para esse mercado, para esse público específico. Então, até mesmo os supermercados, eles já estão se preparando para atender a essa mudança que foi uma mudança ocasionada em virtude de um comportamento, uma mudança demográfica muito relacionada aos costumes, muito sociocultural também. Então, a empresa que está atenta para esses comportamentos, para essas alterações no mercado, elas podem se preparar para explorar e navegar aí no oceano azul, que a gente destaca aí das empresas que aproveitam essas mudanças, essas perspectivas. Pois bem, então com isso, eu deixo aí também uma reflexão final a vocês, de Ronald LeConte. Assumir uma atitude responsável perante o futuro, sem uma compreensão do passado, é ter um objetivo sem conhecimento. Compreender o passado sem um comprometimento com o futuro é ter conhecimento sem o objetivo. Essa é a reflexão da aula de hoje. Então, agradeço a todos e até a próxima aula.